TVE primeira edição. Oferecimento Universidade de Fortaleza, entre as melhores do mundo. E Apivida, faz bem pra você. Olá, uma boa tarde para você. É assim que a gente começa o nosso CA1 de hoje, sobrevoando uma das principais ligações entre Fortaleza e Caucaia. Essa aí é a Leste-Oeste, na Barra do Ceará, um dos vários pontos que desde cedo recebeu uma blitz da polícia. A ação é para fiscalizar se as pessoas estão mesmo cumprindo ou não o novo decreto do governo do estado, que até o dia 20 de maio endurece as regras de isolamento na capital. Esse é o principal assunto de hoje. Destaque da edição do nosso CA1 desta sexta-feira, 8 de maio. Uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Ô, coisa boa contar com a sua companhia. Vamos juntos, então. E a gente já começa, então, direto mostrando como é que está a situação em alguns pontos da nossa capital por conta desse decreto, o novo decreto que endurece as regras de isolamento social. Há quem goste de chamar de lockdown. Pois vamos ver como é que está para valer essa nova regra, né? As novas regras que endurecem o isolamento, essas barreiras que foram montadas pela cidade. A repórter Fernanda Aires circulou por alguns pontos da capital e, neste momento, ela está num outro ponto e vai mostrar para a gente como é que está a situação. Onde é que você está, Fernanda? Uma boa tarde. Oi, Luiz, uma boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui bem no quarto anel viário, na rotatória do quarto anel viário, né? Nesse momento a gente mostra aí para vocês a fiscalização que está acontecendo aí sobre o novo decreto, né? Com regras mais rígidas aqui para Fortaleza. São policiais militares que estão fazendo essa orientação, né? É importante aí reforçar que as pessoas que precisarem sair de casa devem estar com um documento, né? Que justifique a necessidade da saída. Pode ser, por exemplo, uma declaração, né? Tem até circulado nos grupos de WhatsApp uma declaração específica, né? Mas o secretário da Segurança Pública do Estado já disse que não há essa declaração específica, né? A própria população pode fazer a declaração e o documento, claro, vai passar pela avaliação desses agentes aqui que ficam nas fiscalizações, esses pontos aqui em Fortaleza. Quem for, por exemplo, a farmácia, supermercados e outros serviços essenciais, pode apresentar o comprovante de endereço, né? Que pode ser no próprio nome de familiares, né? Ou terceiros, desde, claro, que seja justificado. Você que nos acompanha agora pode estar se perguntando, mas que documento pode ser esse? Comprovante de endereço? Pode ser uma conta de luz, uma conta de água, né? Que justifique aí que comprove, na verdade, onde você mora, né? Já no caso dos funcionários, por exemplo, de serviços essenciais que continuam trabalhando, eles devem comprovar, né, a necessidade da saída por meio, por exemplo, de um crachá, o fardamento ou mesmo uma declaração assinada pelos empregados. Essa fiscalização que vocês estão vendo agora é de quem está vindo da Godofredo Maciel para seguir ali para a CE 060, né, rumo a Ceasa, Maracanaú. Inclusive tem uma fiscalização que eu vou pedir agora para o nosso cinegrafista mostrar para vocês, também do outro lado aqui, que é justamente no sentido inverso, né? Que é de quem vem ali da CE 060, né, da Ceasa e Maracanaú, aqui para Fortaleza para pegar a Avenida Godofredo Maciel, ou mesmo ali o bairro José Walter, onde tem uma outra entrada. Nessa fiscalização aqui na Godofredo Maciel, se formou aqui até um fluxo intenso de veículos, porque no caso os policiais estão fazendo, né, essa parada dos carros para identificar se as pessoas estão realmente saindo na extrema necessidade, estão com os documentos que são exigidos agora, né, para justificar essa saída, né? Como vocês podem observar, né, se formou até um pequeno engarrafamento aqui nesse ponto específico. Mais cedo nós circulamos alguns pontos do bairro Mondumbi, em Fortaleza, né? Justamente para identificar se as pessoas estão, de fato, cumprindo, por exemplo, a determinação de usar as máscaras de proteção igual a essa que eu estou usando aqui nesse momento, se estão cumprindo o isolamento social.
Nós acompanhamos ali a ida e vinda nos supermercados, por exemplo, e aí identificamos pessoas não usando essa proteção. Algumas até disfarçando quando perceberam que a gente estava gravando naquele momento, ou mesmo usando a máscara de maneira incorreta, né, que aí não funciona, né, usando, por exemplo, embaixo do queixo, né, quando na verdade a indicação é que a máscara, no caso, feche toda essa parte, a área da boca, né, e do nariz. E nós chegamos a conversar com algumas dessas pessoas que a gente mostra para vocês agora. Acompanhe. Vou comprar um limão, um abacaxi, fazer lambedor, remédio. E tenho como comprovar que eu fui por uma necessidade. Fazer a feira da família. Já trouxe a carta de circulação, comprovante de endereço. O confinamento funcionar, porque senão vai se alastrar mais ainda os casos e as mortes. Bom, como falei, nós estamos aqui bem na rotatória, né, do 4º Anel Viário, onde está acontecendo a fiscalização. Vou chegar aqui um pouco mais perto, os policiais estão fazendo aqui essa orientação. Onde eu vou? Isso. Tá certo. Ok. Tá, obrigada. Né, orientação justamente para saber se as pessoas estão, de fato, cumprindo aí as regras mais rígidas, né? Que já estão sendo praticadas aqui em Fortaleza. Passaram a valer hoje, na verdade, sexta-feira, né? Então, segue com vocês aí, Luiz, Nádia. Bom, esse é só um dos pontos, né? A gente vai mostrar vários ao longo dessa edição aqui. Muito obrigado, viu, Fernando? E qualquer novidade aí, é só chamar. Vamos ver agora a barreira montada no acesso ao Porto das Dunas, em Aquiraz. Quem mostra pra gente é o Alisson Ferreira. Ele também entrevistou o secretário da Segurança Pública. Vamos ver. Desde as 4 horas da manhã, a nossa equipe se deslocou para esse ponto, a CE 025, que acaba ligando Aquiraz a Fortaleza. A gente lembra que Aquiraz fica coladinho com a nossa cidade, mas mesmo assim precisa ter esse tipo de controle. Quem é que pode passar por aqui? São aquelas pessoas que estão indo para algum tipo de serviço essencial e tem que comprovar esse destino para os agentes de segurança. Como? Com alguns documentos, seja com o crachá da empresa, ou seja com o comprovante de endereço, além da documentação de identificação. Essas pessoas são paradas aqui nesse tipo de barreira, conversam com os agentes de segurança e o que é primeiro analisado? Se eles estão utilizando máscaras. Logo depois é vista a documentação, saber se realmente eles estão se deslocando para onde dizem estar se deslocando. A gente observou desde a madrugada que a movimentação por aqui é intensa, tem aqueles momentos de pico, tem também aquele momento que fica mais reduzida a movimentação por aqui, mas a maior parte das pessoas vem sendo parada e conversando com as equipes aqui de segurança e precisam realmente prestar esses esclarecimentos. A gente conversou com o secretário de segurança e ele traz mais detalhes para a gente de como é que vai funcionar essa ação e também esse momento de orientação e de possível punição para quem diz respeitar o decreto. Então, caso algum ocupante do veículo não esteja de máscara, esse veículo ele precisa retornar. Agora, há pouco pela manhã, já vi alguns veículos, motos e carros tendo que retornar porque alguns dos ocupantes estavam sem máscara. A segunda verificação, então, é entender o motivo de excepcionalidade que justifica a saída da pessoa de sua residência. Então, ela vai apresentar a justificativa, se ela se enquadra em algumas das 12 hipóteses do decreto e, além disso, comprovar com documentos. O mínimo de documento que tem sido exigido é o comprovante de residência. Também algumas pessoas já retornaram por sequer estar importando um comprovante que mostre onde ela reside. Nós temos também a situação de supermercados, né, ou mercados, aquisição de alimentos, também medicamentos, né, alertando que não funcionam mais as feiras públicas, né, elas estão sem funcionar. Nós temos também situação de alguém que foi intimado a comparecer a algum ato judicial ou administrativo, ou algum ato presencial que seja necessário a pessoa comparecer a um órgão público. Importante para facilitar e para agilizar a abordagem, que o cidadão saia de casa municiado, se precisar realmente sair, que saia municiado com documentos que comprovem a motivação de sua saída. Quanto mais ele conseguir comprovar, mais rapidamente a abordagem é feita e menos problema é criado para a população. E a Secretaria de Segurança Pública também conta com a sua colaboração. Você também pode denunciar casos de descumprimento do decreto. O número é o mesmo da polícia, o 190. Bom, e o secretário da Segurança Pública também falou sobre o crescimento do número de mortes violentas durante esse período de pandemia. Você deve lembrar, a gente chegou a noticiar aqui no CE1, no começo do mês passado,
o índice de assassinatos cresceu 90%. O crescimento de homicídios ele começou a ocorrer principalmente a partir dos motins, né, no dia 18 de fevereiro. E após os motins, realmente instalou-se então uma guerra, né, uma disputa entre facções, entre esses grupos criminosos. E esse aumento tem sido principalmente dessas pessoas envolvidas nesses grupos, né, que têm aí combatido um ao outro, buscando territórios, e isso tem gerado realmente mais homicídios. Meio-dia, 11 minutos. Nós vamos agora mostrar outro ponto que está com barreira para reduzir a circulação de pessoas em Fortaleza. É a ponte da Barra do Ceará e quem está por lá é a Vanifer Monteiro. Oi, Vanifer, como é que está o bloqueio por aí, hein? Boa tarde para você. Oi, Nádia. Muito boa tarde a você, ao Luiz. Boa tarde a você que nos acompanha. Pois é, a gente está aqui logo antes da ponte da Barra do Ceará e a gente está acompanhando esse bloqueio que é feito pelos guardas municipais. Eles estão aqui desde o início do dia e a gente está vendo que aqui eles estão parando todos os veículos, quase todos, tá? Motos, carros, eu já vi que eles estavam parando, inclusive bicicletas que estão passando por aqui pela ciclofaixa, viu? Só quem está passando direto mesmo são aqueles que comprovam que estão trabalhando. Os oficiais, os inspetores, eles perguntam o que é que a pessoa vai fazer, pedem o comprovante de endereço e aí, se não for trabalhar em Fortaleza, não passa. Inclusive, eles já tiveram que mandar voltar pessoas que estavam passando para ir para o mercantil, por exemplo, só que para os oficiais aqui, para os inspetores, não é justificativa, já que existe mercantil também lá em Caucaia. Então, eles mandam a pessoa fazer a volta logo aqui, olha só, existe um retorno bem do lado aqui, onde está acontecendo a barreira, o pessoal passa por esse retorno e já volta para Caucaia. E aí os guardas, eles fazem uma comunicação, porque lá do outro lado, não dá para ver agora, mas os guardas municipais também estão fazendo um bloqueio no sentido Fortaleza-Caucaia. Então, quem retorna, eles passam pelo rádio de comunicação, o motivo, passam também a placa do veículo e aí essas pessoas têm que passar por lá, tá certo? E olha, a gente está vendo que o fluxo de veículos aqui tá grande, viu, gente? Tá alternando entre intenso e muito fraco. Agora tá intensificando, só quem tá passando direto são, por exemplo, ônibus passa direto, os guardas municipais não conversam com o pessoal, mas aí você tá vendo que os guardas pararam agora 2 motoqueiros, também um carro, e eles perguntam, pedem realmente a justificativa. Vocês estão vendo que esses motociclistas, olha só, estão mostrando algum documento que provavelmente comprova que eles têm que trabalhar aqui em Fortaleza. Esse bloqueio aqui na ponte da Barra do Ceará é até um pouco mais rígido, tá? São 124 pontos de fiscalização blitz em Fortaleza, mas aqui é um pouco mais rígido porque trata-se de uma divisa, né? A ponte, ela separa Fortaleza de Caucaia, ou seja, só passa quem for trabalhar. Não adianta dizer que vai para o mercantil, para a farmácia, só passa quem for trabalhar de fato. Nós fomos em vários pontos da cidade hoje e a gente viu, inclusive, que a cidade está um pouco mais calma, viu? Realmente o pessoal parece que está respeitando realmente esses bloqueios. Inclusive lá no calçadão da Praia de Iracema, a gente vê agora imagens que é uma cena atípica, né? Que a gente não costuma ver normalmente. O calçadão aí com quase ninguém. Poucas pessoas se arriscaram a sair no calçadão. Quem saiu estava de máscara, mas o calçadão estava praticamente vazio. Essa é uma cena que a gente com certeza não vê todo dia e não estava vendo durante esse tempo de quarentena, né? A gente já estava em quarentena, a gente já estava com um decreto governamental em vigor que não podia sair de casa, mas só hoje esse decreto ficou ainda mais rígido. Então, aparentemente, hoje as pessoas começaram a entender melhor e não saíram, não foram pedalar, caminhar lá no calçadão da praia. A gente também sabe que quem está parando aqui nesse tipo de bloqueio, são 124 blitz pela cidade, o pessoal também está vendo quem está de máscara. Se não tiver de máscara, tá? Tem que voltar. Então, olha, a gente está vendo que o motoqueiro aí está parado, ele está de capacete, mas está com a máscara embaixo do capacete, está mostrando a justificativa e aparentemente esse aí vai ter que retornar. A gente está um pouco de longe, não dá para ouvir o que o guarda está conversando ali com o motoqueiro, mas aparentemente vai ter que voltar. E tem muita gente voltando, tem gente dizendo que vai para casa de parente. Gente, não pode, tem que ficar em casa. Nós estamos em um chamado pelos especialistas de lockdown, que é o bloqueio total. Olha só, como eu disse,
isso você está vendo aí que o motoqueiro está tendo que retornar. É isso que os guardas estão fazendo. Mandam a pessoa voltar de fato para Caucaia, como foi o caso dele, quando a pessoa não vem trabalhar aqui em Fortaleza. E olha, toda a nossa equipe passou pela cidade, circulou pela cidade, inclusive o Isaac Macedo hoje, ele foi para a Avenida Mister Hall e mostra pra gente como é que foi essa manhã, né, de se teve alguma aglomeração, se teve muitos carros lá pela Mister Hall. Vamos acompanhar com o Isaac Macedo. Mais cedo, a gente conseguiu observar que os motoristas, no início do bloqueio, estavam conseguindo encontrar uma brechinha, que era justamente a marginal, que está aqui desse outro lado. Logo que perceberam isso, os policiais também vieram para cá para tentar fazer esse bloqueio e conseguem ali, ó. Pedem a documentação, só passam depois de apresentar essa documentação para a polícia. Já do lado contrário, quem está vindo de Caucaia para Fortaleza, que é uma maior facilidade, ó. Os policiais deixam os veículos passarem. A gente lembra que essa tentativa do governo do estado é uma forma de minimizar o impacto do novo coronavírus na capital, na região metropolitana de uma forma em geral, mas é uma tentativa de frear os números que são tão assustadores aqui em Fortaleza. Mas olha só, do lado contrário, sentido Caucaia, Fortaleza, a passagem do motorista já é mais fácil, já é mais liberada, ao contrário do sentido Fortaleza Caucaia, que a gente consegue observar os policiais de fato cobrando aqui a documentação, inclusive esse engarrafamento, né, que se formou por aqui, as pistas bem cheias, bem lotadas realmente, porque esse bloqueio já está acontecendo para tentar impedir a passagem dos motoristas ou dos motociclistas entre as duas cidades. Pois é, Isaac, engarrafamento na Mister Hall, engarrafamento aqui também, mas é claro por causa do bloqueio, porque os guardas colocaram esses cones para afunilar a passagem de quem vem de Caucaia para Fortaleza ou no outro sentido também. A gente está vendo, olha só, que a fila de carros é realmente grande, vai quase até lá a subida, a descida no caso, né, no sentido Caucaia-Fortaleza, da Ponte da Barra. São 124 pontos de bloqueio pela cidade e as forças de segurança estão bloqueando, estão fazendo essas blitz, no caso, em pontos em que houve pouca redução de fluxo de carros e de pessoas durante essa quarentena. Por exemplo, a Barra do Ceará é um dos bairros que menos reduziu, no caso, né, a circulação de pessoas e carros. E o pessoal da AMC também está fazendo essas blitz, essa fiscalização, esse monitoramento. E olha, eles estão tendo a ajuda de 3.300 câmeras de vídeo monitoramento espalhadas pela cidade, que são da Secretaria da Segurança, e também a polícia, no caso, de um aplicativo, que eles sabem se a pessoa já foi parada antes. Se essa pessoa for parada de novo e não estiver indo para onde ela disse que está indo, aí ela é conduzida para a delegacia. São vários pontos de blitz e de fiscalização mais rigorosa nesse primeiro dia, Luiz, Nádia. É assim, Vanifer, não tem jeito, gente. Está sendo feitas blitz, barreiras, como nós temos mostrado desde o início do nosso CA1. E essas abordagens são rigorosas, não tem jeito. Se você não tiver uma justificativa, por que está circulando pela cidade, ou por que vai passar por outro lado, saída ou entrada aqui de Fortaleza, não tem jeito, tem que voltar. Assim também é a mesma situação se você tiver sem máscara. Não pode e o controle está sendo rigoroso. A gente só quer relembrar as imagens que a Vanifer chamou agora há pouco. Olha que imagens belíssimas. Essas imagens são da Secretaria da Segurança Pública do Estado. Você está vendo aí o nosso litoral, que há muito tempo a gente não via desse jeito, né? A Praia do Futuro. Olha que imagens lindas, Luiz. A gente viu primeiro a Avenida Beira-Mar, Praia do Futuro, agora ali na região do Pirambu, ao lado da Leste-Oeste, onde estava a Vanifer Monteiro. Olha só. É isso, né? O acesso à praia também está proibido. As pessoas não podem estar na praia, tampouco se aglomerar, né? E aí agora, para encerrar esse passeio das imagens que foram cedidas pela Secretaria da Segurança Pública, estamos mostrando a Barra do Ceará, o encontro do rio com o mar. Bem na ponta aí, ó, também a faixa de areia sem nenhum morador, sem nenhum banhista, como a gente pôde observar. Vamos dar um giro agora pelas principais ruas e avenidas aqui da capital, até para a gente saber como é que está o movimento nessas avenidas, depois que começou, então, essa blitz, essas barreiras
pelas ruas da cidade. Essa aí é a Avenida Guanambi. Você vê que tem pouco trânsito, mas ainda assim tem. Outro ponto aí também, olha, acabou, foi liberado mais um trecho da Avenida Alberto Craveiro, um trecho que estava bastante difícil. Aí você está vendo também a circulação de veículos, poucos, mas a exemplo ali da Avenida Guanambi também tem circulação. Essa aí é Antônio Bezerra. Está um pouco, aliás, a Bezerra de Menezes está um pouco mais tranquilo. O trânsito ali, a gente não vê veículo nenhum. Agora sim, estava travada a imagem. Começa aí uma movimentação de veículo do lado esquerdo do seu vídeo. Muito cuidado, pessoal, muito cuidado ao transitar pelas ruas e avenidas. Lembrando que começou hoje a fiscalização, blitz, as barreiras nas principais avenidas de acesso aqui de Fortaleza e a polícia está bem rigorosa nessa fiscalização. Agora a gente vai ver como é que estava um dos terminais da capital. A gente começa mostrando o terminal Antônio Bezerra. Você pode observar uma certa movimentação, mas nada comparado aos dias normais, em que as plataformas de embarque e desembarque ficam bem cheias. Observe que os passageiros, como a gente viu ali primeiro, estavam usando as máscaras e agora a gente está mostrando a marcação que foi feita, então, pela administradora do terminal para que as pessoas, elas tenham o distanciamento que é devido, né, que é orientado pelas autoridades sanitárias. Mas pela imagem que a gente está vendo aí, as pessoas estão próximas umas das outras, né? Não há esse respeito do distanciamento. E na hora de entrar no coletivo, então, aí é que elas ficam aglomeradas mesmo. Elas entram e vão se aproximando umas das outras. Mas todas as pessoas de máscara, como a gente viu aí nessas imagens captadas hoje pela manhã. Bom, e todas essas ações são para tentar diminuir os casos que não param de subir, né? Dos números de coronavírus aqui no estado. O Ceará, por exemplo, já passou de 14 mil. E essa semana deu um salto enorme, tanto em confirmações da doença, quanto no número de mortes. O Arnaldo Araújo está em frente ao hospital que foi montado no PV e ele atualiza, então, esses números para a gente. Uma boa tarde, Arnaldo. Oi, Luiz. Boa tarde, Nádia, e a todos que nos acompanham nesse primeiro dia desse isolamento mais rígido. Como você falou, nós estamos em frente ao hospital de campanha que foi montado aqui dentro do estádio Presidente Vargas. A gente observa aqui atrás uma movimentação de algumas pessoas ali em uma das entradas. Vou atualizar para você agora a questão dos números, né? Esses dados foram atualizados agora pela manhã, e está na plataforma IntegraSUS, que é a plataforma do governo do estado, da Secretaria de Saúde aqui do Ceará. A gente começa trazendo esses dados de hoje, porque o estado do Ceará chegou a 14.400